A medida provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos, um programa anunciado no meio do ano, perdeu a validade na última terça-feira. E com isso, o preço dos combustíveis pode ser afetado. Para a gente entender o impacto do reajuste no bolso do consumidor, que é o que mais importa, a gente conversa agora com o diretor da Abre Livre, Rodrigo Zingales. Zingales, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, ouvintes, telespectadores do Jornal da Manhã. Deixa eu só fazer um retrospecto para a nossa audiência entender bem o que está acontecendo, que foram muitas idas e vindas a respeito disso. A gente tinha uma determinação de desoneração dos combustíveis desde o ano passado, desde 2022, porque o governo Bolsonaro vinha sofrendo muito desgaste por causa do aumento do preço de combustíveis. Para tentar reduzir o impacto no bolso do consumidor, que são os eleitores, daí houve essa desoneração. Lula subiu o Palácio do Planalto em janeiro deste ano e manteve essa desoneração até o final agora de 2023. Mas aí veio essa medida provisória, esse programa que concedeu benefícios fiscais para a compra de veículos populares zero. Houve uma renúncia fiscal diante disso de quase 2 bilhões de reais. Aí, com isso, o governo editou uma nova MP para onerar parcialmente diesel e biodiesel até o final do ano. Só que para que isso ficasse valendo até o final do ano, nesta semana, terça-feira, o Congresso deveria ter aprovado essa medida provisória e não foi o que aconteceu. Então, com isso, a gente volta à situação anterior. Volta a estaca de imposto zero, pelo menos em relação a PIS e COFINS, para diesel e biodiesel, agora até o final de 2023. Feita, então, uma explicação, Zingales, que tipo de compensação a gente pode esperar para o consumidor? Haverá redução sensível de preços, pelo menos até o dia 31 de dezembro? Então, vamos lá, Lívia. Perfeita a sua avaliação e colocação. O valor, para os nossos ouvintes entenderem, o valor dessa desoneração ou da retorno da desoneração seria em torno de 10 centavos por litro, tá? Esse tributo ele é pago pela Petrobras ou pelas refinarias, né, e importadores, e quem receberá diretamente esse desconto de 10 centavos são as distribuidoras, que são as responsáveis pela venda do diesel para os postos de combustíveis. Então, as distribuidoras, a partir da caducidade dessa medida provisória, da perda de validade dessa medida provisória, vão estar pagando 10 centavos a menos do litro. Agora, o que acontece os postos de combustíveis, que são aqueles que vendem ao consumidor final, eles compram dessas distribuidoras. Então, se as distribuidoras não repassarem a integralidade desse desconto de 10 centavos para os postos eles acabam não conseguindo repassar para o consumidor esse desconto de 10 centavos. Ontem mesmo, nós recebemos algumas reclamações de associados nossos, dizendo que algumas distribuidoras estavam anunciando que estariam repassando um desconto, ou concedendo um desconto de 9 centavos, ou seja, 1 centavo a menos do que deveria ser após a perda de vigência dessa medida provisória. O que isso significa em números, tá? Se a gente for pensar que em agosto o volume total de vendas de diesel foi um pouco acima de 6 bilhões de litros, a gente está dizendo que 1 centavo representará de maior lucratividade ou maior margem para as distribuidoras em torno de 60 milhões de reais. Esses 60 milhões poderiam ser repassados em descontos para os postos e, consequentemente, os postos repassarem para os consumidores brasileiros. Então, o que a gente faz, um alerta, autoridades públicas fiscalizem as distribuidoras para verificar se realmente elas estão repassando 10 centavos de desconto para os postos. Assim como a gente pede para os postos que não receberem esses 10 centavos de desconto
que notifiquem, que informem a Senacom, que informem os PROCONs de que a distribuidora A, B, C e D não repassou a integralidade desse desconto de 10 centavos. Porque só assim os postos vão conseguir repassar para os consumidores a integralidade dos 10 centavos de desconto. Rodrigo, para o consumidor, quanto é que tem de estar, mais ou menos, ou em média, o litro do diesel, para ele saber que ele está recebendo esse desconto? Como vai variar muito da localidade, tá? E principalmente, o que acontece? Mas tem de estar mais ou menos quanto abaixo do que ele costumava pagar? Para eu saber que consumidor, estou recebendo desconto lá na bomba. Então, ele teria que estar, se as distribuidoras repassarem os 10 centavos de desconto para os revendedores, deveria estar 10 centavos a menos. O grande problema que a gente vê nesse setor é que as distribuidoras, elas discriminam preços. O que significa isso? Significa que para um posto a distribuidora vende a 5, para o outro posto vende a R$ 4,90, para o outro a R$ 5,10, e aí, consequentemente, o posto que paga mais barato tem condições de vender mais barato para o consumidor. O posto que paga mais caro, ele acaba vendendo mais caro. Então, esse é um outro fator que a gente vem alertando as autoridades de que precisa haver uma fiscalização e principalmente uma regulamentação dos contratos de fornecimento de combustíveis entre distribuidoras e postos de combustíveis. Por quê? Porque são esses contratos que acabam gerando um certo desequilíbrio na concorrência, seja nas distribuidoras, seja na revenda. Então, o que a gente tem que olhar é: distribuidor, você repassou o desconto para o posto? Sim, então o posto vai ter condição de repassar para o consumidor. Distribuidora não repassou o desconto, o posto não tem condição de repassar esse desconto para o consumidor porque ele está pagando mais caro. Esse é que é o grande problema que existe na cadeia do combustível nacional. Agora, Zingales, recentemente o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, não descartou que possa haver um novo reajuste nos preços dos combustíveis até o final do ano. Citou inclusive a questão do diesel aqui no Brasil, que há pouco tempo chegou a preocupar muitas entidades do setor, varejistas, a própria entidade que você representa, com a possibilidade de haver algum problema na distribuição, no abastecimento de diesel aqui no país. Tivemos problemas na Rússia, que interrompeu a produção de algumas refinarias, restringindo a importação do diesel russo aqui no Brasil. Como que o setor está se preparando para essa possibilidade, caso ela venha a se concretizar? Porque interessa a nós, consumidores, claro, principalmente. Lívia, esse é um excelente ponto. A gente vem defendendo muito que a Petrobras, dada essa oscilação do preço internacional, que a gente discorda que é um preço de mercado, a gente entende que é um preço de cartel, né, da OPEP, o que a gente vem defendendo é que a Petrobras, para vocês terem uma ideia, o lucro da Petrobras o ano passado superou 36 bilhões de reais. A Petrobras hoje ela tem uma certa gordura para poder importar combustível, gasolina e diesel para atender 100% da demanda nacional. E, consequentemente, o preço de custo de produção de gasolina e diesel da Petrobras é infinitamente mais baixo do que aquele preço internacional. O que significa isso? Que a Petrobras, se quisesse, ela poderia hoje, enquanto estiver essa instabilidade no preço internacional, ela poderia estar ofertando 100% atendendo 100% da demanda nacional com o preço mais baixo. O que acontece é que há, sim, uma pressão de agentes privados que ganham com o que a gente chama de spread. O que é o spread? É a diferença do preço que eles pagam internacionalmente, que não necessariamente é aquele preço que se divulga de referência Brent, por exemplo, é mais baixo. E aí eles ganham com a diferença desse preço internacional com o preço no mercado doméstico da Petrobras. E aí, consequentemente, quando a Petrobras diminuiu o preço, essa diferença deixou de fazer sentido para os importadores. E aí os importadores deixaram de importar. Só que a Petrobras ela pode, no mercado internacional, importar. Então, o que a gente espera é que a Petrobras aumente, sim, a sua importação de diesel e gasolina,
aumente a sua produção de diesel e gasolina, e aqui tem que deixar claro que a Petrobras, nos últimos meses, vem sim aumentando essa produção. Para quê? Para que a gente não tenha um problema de desabastecimento de diesel e gasolina e nem um aumento de preço desses combustíveis. Agora, se a Petrobras não for ao mercado internacional comprar a gasolina e o diesel que a gente precisa para atender 100% da demanda, aí sim a Petrobras, se não aumentar o preço, a gente vai correr um grande risco de desabastecimento. Então é aquele negócio, é uma decisão que a Petrobras tem que tomar. E aí, na minha visão, ao invés de a Petrobras ficar pensando em entrar novamente no mercado de distribuição, por que ela não reforça a sua participação no mercado de oferta primária de gasolina e diesel, ou seja, de refino de combustível interno, para a gente depender menos do mercado internacional? Aí é uma longa discussão que, infelizmente, Zingales, a gente vai ter que deixar para depois, eu preciso encerrar. Te agradeço demais a entrevista. Rodrigo Zingales, diretor da Abre Livre. Bom fim de semana, obrigada pela entrevista. Obrigado, bom dia a todos, bom final de semana.